debate. Antes, o sistema aqui, o formato é o seguinte: cada um dos nossos painelistas terá uma apresentação de 15 minutos, e depois nós teremos 15 minutos para 15 a 20 minutos para debates. Perguntas podem ser feitas por escrito, as nossas atendentes recolherão as perguntas, trarão até aqui, ou então pelo Twitter. Pelo Twitter, que é o número FL, de Fórum da Liberdade, FL 2011. Bom, o nosso primeiro convidado é Carlos Afonso Pereira de Souza, que é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vice-coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Carlos Afonso, por favor. Carlos Afonso tem uma apresentação, e é um assunto crucial nessa época de criação colaborativa, de copia e cola. Ele tem a questão do direito autoral, que é uma questão essencial para artistas, criadores, jornalistas e assim por diante. Carlos Afonso, por favor. Obrigado, Soderberg. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o gentil convite para participar aqui do Fórum da Liberdade. É um imenso prazer e pretendo me ater aos meus 15 minutos. Antes de mais nada, gostaria apenas de, como um aviso preliminar à nossa conversa, dizer que eu sou o advogado desse painel, que certamente é um começo anticlimático para esse nosso encontro aqui de manhã, mas, enfim, prometo tentar quebrar algumas expectativas com relação a animação que geralmente vem junta com a palestra de um advogado, com leis e artigos, logo para começar o seminário. Bom, então, minha proposta nesses 15 minutos é trabalhar com a questão dos chamados direitos digitais, novas mídias, e tentar compreender como é que o comportamento é pautado através de leis que incentivam comportamentos ou que restringem comportamentos. Então, não é mistério para ninguém dizermos que um comportamento ele é pautado ou ele é transformado a partir de várias forças que podem vir do mercado, da sociedade, das leis e da tecnologia. Nesse conjunto de 4 fatores que estimulam, que transformam comportamentos, gostaria de oferecer alguns casos que demonstram como o comportamento, e especificamente o comportamento do internauta brasileiro, termina por ser influenciado por alguns destes fatores. E a gente podia começar com um exemplo que é conhecido de muitos, que é o caso da música na internet. No caso da música na internet, eu gostaria de buscar uma citação que existe num livro de um professor de Harvard, chamado William Fisher, chamado Promises to Keep, Promessas a Cumprir. No início do livro Promises to Keep, o professor William Fisher diz que, vocês não estão conseguindo ler, eu sei, diz que foi dar uma palestra no Rio de Janeiro, em 2000, sobre o caso Napster, ou seja, o primeiro programa que possibilitava a troca de arquivos na internet. E aí, curioso que o professor Fischer diz, não tinha ao certo, não tinha certeza quantas pessoas conheciam o programa Napster. Então, ele pergunta para uma plateia, que era composta de 350 advogados, 200 estudantes de direito e 150 juízes, quem ali conhecia o Napster. Tudo bem que a gente sabe que a memória é um pouco sentimental, mas o professor Fischer diz que metade das pessoas levantou as mãos. Isso é interessante para perceber que estamos falando de uma palestra que foi feita há 11 anos atrás. Ou seja, faz 11 anos que se discutia nas páginas dos jornais, na imprensa em geral, sobre o que o Napster, o que esse programa de troca de arquivos trazia de revolucionário para o comportamento de consumo de música na internet. E esse comportamento e essa revolução sobre o consumo de música na internet passa por uma discussão que, de 11 anos para cá, uma revista, por exemplo, disse que o CD já era. Assim como o debate de música na internet nos leva a pensar sobre formas de comprar, de adquirir conteúdo através da rede. Nesse ponto, o iTunes aparece como um grande exemplo, mas lembrando que o iTunes não está disponível para cartões de créditos brasileiros. E, além da restrição do cartão de crédito, o próprio Steve Jobs, em 2007, publicou uma carta chamada Pensamentos sobre a Música, na qual ele diz que ele lamentava muito ter que vender música com restrição tecnológica, com o chamado DRM. O que é isso? São problemas, são situações em que a música que é vendida na internet geralmente vem com travas tecnológicas ou com travas jurídicas. Travas tecnológicas que fazem com que o conteúdo que você for baixar só pode ser
digamos, instalado em 3 computadores, ou travas jurídicas que levam a uma questão de licenciamento, como, por exemplo, se você deixar de pagar a sua mensalidade de um determinado serviço, você não tem acesso às músicas, ou seja, as músicas são suas apenas enquanto você é assinante de um determinado serviço. Pergunta que eu faço é, será que é isso que o consumidor quer? Será que é isso que o jovem que consome música e tem música como algo inerente, essencial ao seu dia a dia, espera dos serviços que são disponibilizados através da internet? Mas os problemas não estão apenas na tecnologia, na trava tecnológica. Se formos, por exemplo, recorrer a um site americano famoso de compras de MP3, como o eMusic, e quisermos adquirir um CD do Chico Buarque, vamos receber um aviso muito interessante, dizendo que o CD do Chico Buarque, cantor brasileiro, não está disponível para o Brasil. Não está disponível por quê? Porque tenho aqui travas que não são tecnológicas, são travas de licenciamento, são restrições jurídicas, que não se aplicam apenas para o campo da música. Essas restrições jurídicas e tecnológicas são passadas para várias outras indústrias, para vários outros setores, que é o caso do livro, com a disputa entre o Kindle e o iPad, que chega a uma discussão sobre padrões. Será que o padrão do texto que eu leio no Kindle pode ser lido no iPad e vice-versa? A pergunta é, será que hoje, no século XXI, no começo de uma nova década, nós vamos repetir uma guerra de padrões como nós tínhamos nos anos 80, com o VHS e o Betamax? Tudo isso nos leva, então, a perceber que o usuário, o consumidor de música, de livros, de filmes na internet, precisa obter algum jeito de superar essas restrições. Nem que seja, no caso dramático dos jogos para celular, não sei se vocês sabem, mas pela legislação brasileira, o Ministério da Justiça precisa aprovar, dar uma classificação indicativa para cada jogo que é licenciado, que é distribuído no Brasil. Isso torna um pouco vagarosa a classificação desses jogos e faz com que, no caso do celular, muitos usuários estejam indo para a Argentina. Ou seja, uma situação que mostra como o desespero é tamanho que a pessoa precisa abrir mão da sua nacionalidade para obter acesso àqueles bens de consumo que ela tem interesse. O meu ponto, então, pessoal, aqui era esclarecer como modelos tradicionais de comunicação geralmente são pautados por um acesso restrito, uma interatividade de 1 para 1, como no caso do telefone, por exemplo, ou de 1 para muitos, como no caso do rádio e da televisão, e uma colaboração inexistente. E como esse cenário ele é pautado, ele é suportado por uma questão de legislação. Porque se formos ver a legislação brasileira, no caso de criação de conteúdo, esse cenário que aqui desenhamos, ele é, de certa forma, estimulado pela lei. Quando diz que, não falei para vocês que teríamos um excelente slide com artigos e leis para começar a nossa conversa? Então, a Lei 9.610, de 98, no artigo 28, dispõe que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Se não ficou claro, o artigo 29 explica. Depende de autorização do autor a utilização da obra para reprodução, edição, adaptação, tradução e quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Logo, a regra da criação é peça autorização para o autor. Sim, e a pergunta é, então, se eu comprar um CD do Roberto Carlos e eu tenho um iPod, eu posso passar esse CD para o meu iPod? Pela lei brasileira, não. Isso faz com que a lei brasileira seja uma das leis mais restritivas do mundo, no que diz respeito a usos que são tidos como usuais, comuns, habituais da cultura de internet. Então, a pergunta é, quando posso, então, utilizar uma obra sem pedir autorização? O artigo 46, inciso 2º, explica. Eu posso sempre utilizar uma obra sem pedir autorização se eu for reproduzir um só exemplar, com pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que o copista faça cópia, sem intuito de lucro. Ou seja, realmente temos aqui um balanceamento entre a proteção importante do direito autoral e o acesso a obras culturais que impacta o acesso ao conhecimento, à informação, bastante delicado. Tanto é assim que, numa pesquisa recente, o Brasil figurou no não muito honroso lugar de 4ª pior lei de direito autoral do mundo, no que diz respeito, especialmente, para fins educacionais, e nos leva a uma situação que todos nós conhecemos, que é, de um lado, quando se discute criação de conteúdo, sempre se discute a violação da proteção do direito autoral desse conteúdo, e nos leva a situações, como vemos na imprensa, em que a pirataria ou que o não respeito aos direitos autorais se torna tão habitual
tão caricatural que o nosso ex-presidente teria visto um filme numa versão pirata no avião indo para Moscou, Dois Filhos de Francisco, o próprio presidente que teria dito que já havia baixado música na internet, porque ele não conseguiu encontrar a música para comprar e teve que recorrer, então, como último recurso, a baixar uma música da internet, e olhando do lado contrário, do exterior para cá, uma situação em que um secretário do governo Reagan enviou uma carta ao jornal Miami Herald em que dizia que, olha só, o Brasil é um membro proeminente do eixo do mal da propriedade intelectual. Ou seja, essa é uma constatação interessante, não sei se vocês tinham conhecimento que o Brasil fazia parte do eixo do mal de alguma coisa, pelo visto, fazemos parte do eixo do mal da propriedade intelectual. Essa é uma questão importante para pensarmos em comportamento. E se voltarmos 11 anos atrás, para o caso do Napster, tem um parecer muito interessante dado pelo Lawrence Lessig, que é diretor do Centro Safra de Harvard para estudo sobre corrupção, em que ele diz que, no caso do Napster, 11 anos atrás, no primeiro programa que permitia trocar arquivos na internet, ele diz: toda decisão judicial que for trabalhar com uma nova tecnologia deve pensar: será que essa tecnologia ela só serve para usos ilícitos ou ela possibilita usos lícitos? Será que existe um jeito menos grave, menos gravoso de proteger os interesses que são caros ao autor de uma ação? E segundo, qual é a eficácia da medida? No caso do Napster, que saiu do ar há 11 anos atrás, a eficácia da medida é de fácil percepção. É o seguinte: quando o Napster saiu do ar, todo mundo foi para o Audio Galaxy. Alguns foram para o Nutella. A maior parte das pessoas, nos Estados Unidos, foi para o Morpheus. O brasileiro gostou mesmo do Kazaa. Quando o Kazaa ficou cheio de vírus, todo mundo foi para o Kazaa Lite. Quando o Kazaa Lite ficou estranho, os americanos foram para o Grokster, brasileiros foram para o Emule. O pessoal do software livre foi para o Dreamule. Depois apareceu o BitTorrent, e aí vem a abelhinha, o sapinho, limãozinho, navio pirata. Ou seja, fica claro que a eficácia da medida judicial que baniu o Napster não foi grandes coisas. E aí a pergunta é: o que a lei faz com isso? Ou a lei resolve, então, começar a processar aqueles que são os gatekeepers, que são os provedores, que é o que acontece nos casos de difamação, de direito à imagem, como foi o caso da Cicarelli, que fez com que, para usuários da internet de São Paulo, recebessem um lindo aviso da Telefônica dizendo que o YouTube estava fora do ar por conta de um vídeo que era exibido no site, ou, de outra forma, se escolhe opções em que se pune não o gatekeeper, não o provedor, mas sim o usuário, como propostas que são feitas na França para cortar a conexão de internet de quem, por 3 vezes, for notificado por ter feito download de conteúdo indevido na internet. Vale dizer que o Brasil também já teve propostas nesse sentido. Então, para concluir, para não dizer que eu só falei de más notícias e como o direito parece retrógrado, queria só dar uma ideia de como a transformação tem sido feita em cima daqueles 3 vetores que nós conversamos, ou seja, acesso, interatividade e colaboração. Sobre acesso, queria comentar um acesso que conecta a lei à tecnologia, que é o caso do Creative Commons. O Creative Commons é uma forma de você, através da internet, licenciar o seu conteúdo, dizendo à massa de pessoas que está na internet, à coletividade, quais são os usos que você permite de sua obra. Eu posso, por exemplo, através do site do Creative Commons, publicar uma foto e dizer quais são os usos que eu quero que alguém faça dessa foto. Muitos sites na internet usam o Creative Commons, por exemplo, o Flickr. Aliás, o Flickr é um bom exemplo, inclusive, porque a gente teve aqui esse nosso amigo, que é o Henrique Vicente, que ontem publicou uma foto aqui do Fórum da Liberdade, licenciando em Creative Commons. Inclusive, com uma licença muito interessante, que é a licença que só pede que eu dê atribuição, ou seja, que eu dê autoria. Então, está lá, olha aí, Henrique, está aí a sua foto, dei a autoria, está aqui a licença. Ou seja, essa é uma forma em que eu posso licenciar um conteúdo, distribuir um conteúdo na internet de forma jurídica, de forma legal, e essa forma é adotada por várias iniciativas, como a Biblioteca Jurídica do Superior Tribunal de Justiça, como o ROS Online, que é um jornal do Irã, ou como o MIT nos seus cursos. Esse é um acesso que conecta a lei à tecnologia. Vale lembrar, e ontem foi comentado aqui na fala do Terra sobre lan houses, sempre bom lembrar que um acesso que está à margem da lei é o problema das lan houses no Brasil, mas a gente pode deixar isso para uma outra discussão, só lembrando que, um caso
aí pensando um caso carioca, só na favela da Rocinha nós temos mais de 100 lan houses. E essas lan houses possibilitam um acesso à tecnologia que certamente tem um impacto comportamental muito forte, que representa, especialmente na faixa dos jovens, cerca de 40% do público de 10 a 15 anos acessando a internet no Brasil. E é importante que nós tenhamos atenção a essas iniciativas que possibilitam maior acesso na rede a conteúdos. E só para não falar de acesso, terminando falando de interatividade, interatividade acho que é uma discussão cada vez mais simples de perceber, porque quando falamos em interatividade, podemos falar da natureza brasileira de progresso, de evolução no software livre, mas também de redes sociais. Vale lembrar que o português já é a segunda língua mais falada no Twitter, o que mostra como o brasileiro, que gosta de conversar, tem feito um uso sofisticado da internet e um uso muito pautado para redes sociais. E essa interatividade é, por fim, acho complementada com uma questão de colaboração. E aí, na fala inicial aqui do painel, você falou sobre produção colaborativa de conhecimento. Gostaria de dar um exemplo muito claro sobre produção colaborativa de conhecimento, que é a seguinte. Essa é a Wikipedia, é um screenshot antigo que eu tirei da Wikipedia, mas que mostra como nós conseguimos fazer uma viagem redonda pelo conhecimento sem que eu tenha um centro difusor de informação, ou seja, que os usuários, nas pontas, criaram esse conhecimento. E aí, no caso da Wikipedia, gostaria apenas de lembrar, fazendo uma rápida incursão pela Wikipedia, eu posso ver na página inicial que o primeiro-ministro britânico Tony Blair dizia que ia renunciar. Se eu clicar em Tony Blair, eu percebo que ele nasceu em Edimburgo. Se eu clicar em Edimburgo, eu vejo que é uma cidade que foi fundada em 1492. 1492, que é o ano que Cristóvão Colombo chega à América. Cristóvão Colombo, que é um navegador. Navegador, que é, claro, um programa. Programa que pode ser um programa de software, um programa de televisão, ou o nome de um CD de 2004 de Lulu Santos. Lulu Santos, que diz na Wikipedia que é fã dos Beatles. Beatles, que é uma banda do Reino Unido. Reino Unido que tinha como primeiro-ministro Tony Blair. Tony Blair que dizia na primeira página da Wikipedia que ia renunciar. Ou seja, você tem aqui uma viagem redonda pelo conhecimento feita sem um centro difusor de informação. Cada usuário, com sua expertise, contribui para essa formação de conhecimento. É nesse sentido que a lei tem tentado mudar. E meu último ponto é esse. A partir de 2008, começa uma iniciativa muito interessante no Brasil de modificar a dinâmica de audiências públicas. Uma audiência pública como essa é transformada, certamente, numa situação penosa. Imaginem vocês, em Porto Alegre, ter que se deslocar até Brasília para participar de uma audiência pública, quando a internet está aí justamente para que ela possa ser utilizada para fazer que essa conversa que existe nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Orkut, seja levado também para o processo legislativo. E aí surgiu a iniciativa do Marco Civil da Internet brasileira. Ou seja, uma iniciativa em que se busca usar a internet para discutir temas que são caros à internet, como privacidade, liberdade de expressão, direito de acesso, responsabilidade civil, neutralidade da rede, governo eletrônico. Discussões essas em que se pensa a internet como um fórum, e um fórum que possa ser utilizado para o processo legislativo em geral. Foi criado uma parceria entre o Ministério da Justiça e nós, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, no qual começamos a trabalhar com uma plataforma em que as pessoas discutiram abertamente como deveria ser esta regulamentação da internet pautada em direitos fundamentais, e uma discussão muito interessante que teve 2 rounds de consulta, mais de 2.000 contribuições, contribuições essas que vieram tanto da academia, do terceiro setor, do empresariado, uma discussão muito interessante que acabou sendo levada a uma discussão que está prestes a ser encaminhada ao Congresso e que teve uma situação muito interessante em que o próprio Itamaraty expediu o convite para que embaixadas brasileiras contribuíssem no debate. E aí foi interessante perceber que a Embaixada Brasileira da África do Sul contribuiu, mas não só da África do Sul, como de todos esses países. Uma discussão interessante que nos levou a replicar esse modelo para outras formas de consultas legislativas. Isso aconteceu com a reforma da Lei de Direito Autoral, com a reforma da classificação indicativa e com a criação de um marco sobre privacidade e proteção de dados pessoais. Tudo isso, então, para dizer, pessoal, que se os modelos tradicionais de comunicação eram pautados por um acesso restrito, uma interatividade unitária e uma colaboração inexistente, devemos passar agora para novos modelos de comunicação que percebam como o acesso deve ser amplo, a interatividade deve ser plural, deve ser múltipla e a colaboração sempre estimulada.
Bom, então, deixo aqui o convite para que vocês visitem a nossa página do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro, onde essas e outras iniciativas são comentadas em um aspecto voltado para uma análise jurídica. Enfim, e fica aqui o meu contato. Agradeço e peço desculpa já ao painel por ter passado uns 2 minutinhos do meu prazo estabelecido. Ok? Obrigado. Carlos Afonso, muito obrigado. Para um advogado, saiu-se muito bem. Aqui no fórum. Bom, agora temos aqui o Rony Rodrigues, que é publicitário, fundador da Box 1824, empresa de pesquisa de tendências de consumo, que vai falar de comportamento. Rony, obrigado. Alô. Bom, tudo bom? Primeiro, obrigado a me convidarem aqui para falar no fórum. Eu fiquei meio apavorado, porque eu pensei que ia falar 1 hora, daí ontem me falaram que eu vou falar 15 minutos. Pensei, ixi, fudeu. 15 minutos você acha mais fácil ou mais difícil? Acho mais difícil, porque eu tinha preparado já o material, mas acho que vai dar tempo. Então é o seguinte, eu trabalho na Box, uma empresa de pesquisa de tendência, e para a gente entender, principalmente, como é que funciona o futuro, como é que a gente faz as projeções para o futuro, é super importante sempre a gente olhar para o passado, contextualizar, né, como é que é o cenário que a gente vive agora, e principalmente fazer uma perguntinha sempre bem simples, assim, que é, na verdade, dizer, tá, o que a nova geração está mudando, o que está mudando na gurizada bem nova, o que eles têm que eu não tenho, o que eu tinha que eles não têm, e a partir dessa perguntinha tu vai criando drivers, né, que são indícios que vão te convidando a imaginar sobre como vai ser esse futuro, como esse futuro vai se apresentar. Então, para a gente falar de liberdade, né, que era o tema, liberdade digital, eu escolhi um símbolo-chave que permeia todas as gerações e que vai também exemplificar um pouco como a gente pode enxergar o futuro da geração que está crescendo agora, da gurizada bem nova que está crescendo agora. Então, o símbolo-chave que eu acabei escolhendo é a chave. A chave é um super símbolo da liberdade, né? Se ela não está em nosso poder, ela não é liberdade, mas se ela está em nosso poder, é a liberdade. A liberdade que a gente tem de ir e vir, de se trancar, de abrir, enfim. É um símbolo que, de fato, representa a liberação dos pensamentos antigos, conservadores, para a entrada também de pensamentos novos e contemporâneos. Então, dentro disso, vamos viajar então para a década de 60, onde tinha a geração dos baby boomers, a geração dos jovens que mais revolucionaram em termos de linguagem, na moda, Yves Saint Laurent, na música no Brasil, Caetano Veloso, Chico Buarque. Se a gente vai lá para fora, tinha Jimi Hendrix, tinha Janis Joplin, enfim, a galera que mais apavorou geral mesmo e que mais fez diferença para a gente viver no mundo que a gente vive hoje. E por que o símbolo da chave é tão importante para essa geração? Como eles são chamados baby boomers, que são os filhos pós-guerra, foi a época que as mulheres foram em massa para o mercado de trabalho. São 2 os principais drivers que fez com que os jovens alcançassem o poder da primeira chave que os jovens tiveram em mão, que foi a questão das mulheres indo para o mercado de trabalho em massa, e o segundo, o boom das universidades. Foi a época que teve mais boom das universidades, o que fez com que os jovens tivessem o quê? Ganhassem o direito da chave de casa, o direito de ir e vir. Só para vocês terem ideia, antes, uma geração anterior, que é a geração sênior, eles ganharam o direito de ter o documento em posse, porque antes era uma certidão que ficava em casa. A geração dos baby boomers, eles têm direito da chave, ir e vir. Isso é uma puta diferença, poder ir e vir faz uma grande diferença. Eles saíram de casa, foram para as ruas, foram para as universidades, foram para os centros acadêmicos, foram para os festivais de música, e isso teve essa troca cultural absurda que se teve e que fez com que essa geração fosse conhecida como uma geração libertária, a geração que ia e voltava, que tinha esse direito de poder ir e vir. A geração que vem logo em seguida é a geração que a gente chama de geração X, que é a geração X, das pessoas que eram jovens ali pelos anos 80, e que também foi uma geração que recebeu uma outra chave. Se a primeira geração dos baby boomers recebeu o direito de ir e vir, de poder chegar em horário diferente porque a mãe não estava lá dentro de casa esperando por eles,
Teve a geração X, que ela recebeu a chave do quê? Se a gente se lembrar dos filmes Garota Rosa Choque, Curtindo a Vida Doidado, ou qualquer outro filme da Sessão da Tarde, a gente vê que os filmes se passam muito pela história do quarto, né? Antigamente não tinha essa questão da individualidade, do jovem ter individualidade, de poder trancar o quarto e ter um mundo só deles, ou até mesmo aquelas... Você lembra? Aqui o pai não entra, aquelas placas assim, é muito dos anos 80. A gente vai ver, pega os filmes dos anos 80, faz uma linguagem semiótica em cima dos filmes, que vocês vão ver que o filme era muito isso, a história do jovem ter um espaço dentro de casa, uma zona de conforto, extremamente que respeite a individualidade dele. Isso é uma puta transformação também, o jovem poder se trancar no quarto e ter o seu espaço. Então foi uma outra chave, que é a chave com o direito de se trancar e ter o seu espaço, a individualidade. Isso aí depois repercute em milhões de coisas, né? Foi a mesma coisa que as pessoas começaram a morar sozinho, porque antigamente, né, tu saía da tua casa, ia para uma outra casa. Ia para uma outra casa, saía de uma família, ia para uma formação de uma nova família. Então também toda essa questão da individualidade, de querer morar sozinho, também o boom aconteceu nessa época. Então a gente chega na geração atual, né, que é a geração Y, que é a geração atual, que é a geração também super transformadora, tudo, mas não tanto em termos de linguagem offline, mas a questão toda da linguagem online. E o que eles recebem é a chave do mundo, né? A gente pode chamar que é a chave. Eles entram dentro, se eles têm direito de ir e vir, vão para dentro do quarto, se trancam no quarto, ligam o computador e lá eles têm um acesso a um mundo que, por mais virtual que seja, que não tem fronteiras, que existe uma comunicação que, por uma questão de condensamento de tempo e espaço, é totalmente diferente das outras relações. Ele encontra pares que é muito mais parecido com ele, talvez no Japão, do que o vizinho de porta do lado de casa. Então ele recebe essa outra chave. E dentro dessa outra chave que ele recebe, que é desse mundo digital, desse universo sem fronteiras, a gente começa a ver que existem códigos globais, né? É, de fato, por isso que se chama a geração globalistas, millennials, tudo, porque é uma primeira geração que no mundo inteiro possui códigos globais. Se tu colocar esses jovens numa sala, tu não vai conseguir saber se ele é brasileiro, se ele é espanhol, se ele é sul-africano, se ele é israelense ou se ele é islandês. São tudo jovens que possuem códigos muito parecidos e que usam também a internet para falar sobre as diferenças entre as nações. E também tem uma questão muito interessante, que é o conceito que a gente vê da geração mais nova, e principalmente a gente vê por vários drivers que aconteceram, como tsunami, como a questão agora o problema de radiação que teve no Japão, tudo, que é a questão de jovens que se colocam primeiramente como terráqueos. Antes de eles se colocarem como japoneses, brasileiros, eles se colocam como filhos do planeta Terra. Isso é um fator muito interessante. Porque só para vocês entenderem, o conceito de comunidade, ele nasce lá no mundo antigo. Agora, o conceito de nação é uma coisa muito recente, é uma coisa do mundo moderno. Chegar para um carinha lá do sul, chegar para um carinha aqui de Cachoeirinha e dizer para ele, olha, tu vai ter que ir para a guerra porque estão invadindo lá a Uruguaiana, é uma coisa recente. Não é uma coisa atual, não é uma coisa desculpa antiga, é uma coisa recente. Tá, mas está tudo bem aqui em Cachoeirinha, por que eu vou lá para a Uruguaiana para se estão guerreando por lá? Não, porque tu pertence a um Estado. E isso é um conceito. Desculpa, foi infeliz o meu conceito, porque isso aqui de nação seria o sul do Brasil brigar com o norte, enfim, ir até o norte para representar. Mas, enfim, seria essa questão. O conceito de nação é uma coisa muito recente. E o conceito de mundialização, da pessoa se sentir filha ou filho do planeta Terra, é uma coisa bem recente mesmo, assim, ter conceito de que, pô, por que eu não vou ajudar alguém que mora aqui do lado da minha casa e vou ajudar alguém que está sofrendo o problema do tsunami lá? Porque eles precisam mais. Eu me sinto tão responsável agora para ajudar alguém do tsunami do que ajudar alguém que está do lado da minha casa. Então, esse conceito é muito interessante. E a gente pensa assim, tá, mas esse conceito de mundialização, esses códigos globais, eles são dados só para quem está na inclusão digital? Se a gente for pensar, é 1/3 só do mundo hoje que tem acesso à internet. Não. É só as pessoas mais favorecidas? Não. A gente tem vários códigos globais que são reaplicados para pessoas que são difundidos para pessoas que não têm acesso à internet. Como, por exemplo, a Regina Casé, no passado, levou o Kuduro
no TED de São Paulo. E ela mostrou vários vídeos do Kuduro, que é uma dança que faz o maior sucesso na periferia do Rio. E dela mostrando os vídeos, e as pessoas iam perguntando, tá, onde é que está acontecendo o Kuduro aqui que vocês estão vendo? Ah, está acontecendo no Brasil. Não, isso aqui é no México. E esse outro? Ah, esse aí é esse é no Brasil. Não, esse é na África do Sul. Ah, e aqui o pessoal está dançando Kuduro é onde? Ah, então esse eu acho que é no México. Não, esse é na periferia da França, na periferia de Paris. Então é muito louco a gente ver isso, esse fator de que são códigos, às vezes as pessoas não têm acesso, mas é aquilo que o Carlos falou, tem uma lan house, uma pessoa vai lá, pega o código e dissemina dentro da comunidade, a comunidade abraça aqueles códigos e tu começa a ver que várias coisas acontecem em diversos países da mesma maneira. Outra coisa, por exemplo, a gente está vendo no Irã, tem uma amiga minha que é iraniana, Gina Kayer, ela trabalha na W, é editora da Gentlewoman, trabalha com moda, e ela estava me contando como é que funciona. Aqui no Irã não se pode beber, né? Não se pode beber bebida alcoólica. E ela estava me falando que lá, pela internet, rola um negócio muito legal, que o pessoal, todo mundo se comunica, e eles produzem uísque em casa, produzem cerveja em casa, compram matérias-primas separadas, todo mundo produz em casa, e dentro da rede eles formam sarais intelectuais, onde as pessoas vão uma na casa das outras e uma bebe uísque, bebe cerveja, conversam sobre pensamentos, tudo fora do que é de fato legal. Esse tipo de subversão é o que acontece também com essa geração nova, sobre essas questões que o Carlos falou sobre a questão de direitos autorais, música, imagem, tudo. A gurizada de hoje, ela nem está aí, entendeu? Ela vai, baixa a música, remixa a música, utiliza imagens sem perguntar, sem pedir autorização nem nada. Até eu digo pelo exemplo da Box. A Box fez um vídeo, que até se vocês tiverem a oportunidade de ver, um vídeo bem legal, que é chamado We All Want to Be Young. É um vídeo que tem 10 minutos, teve 6 milhões de cliques, 1.200.000 pessoas assistiram o vídeo inteiro, um vídeo de 10 minutos. E a gente lá utiliza assim, a imagem de tudo que vocês possam imaginar, desde comercial de televisão, a videoclipe, filmes, tudo. E quando a gente chegou lá e disse, pessoal, a gente tem esse conteúdo aqui, faça um filme, eles foram lá e fizeram um filme. Quando a gente chegou, a gente disse, vocês estão malucos, a gente não pode utilizar isso. Claro que a gente pode, claro que a gente pode. Não, a gente não pode, a gente vai ser processado. Tem vários problemas de direitos autorais, a gente não pediu autorização para ninguém, estamos fazendo um vídeo desses. E a gurizada, não, a gente pode, a gente pode, a gente pode. Como a gente é tudo louco, a gente então a gente pode. A gente foi lá e postou, a gente não pediu direito autoral para ninguém, nem nada. Até agora não veio processo nenhum, graças a Deus. Eu rezo todo dia para que não venha. Mas é mais ou menos assim que funciona. Agora a gente tem que pensar que a gurizada nova, que é o que a gente chama hoje de digital native, que é a gurizada mais nova ainda, é uma gurizada que está entrando e que já está baixando música e que já entrou no computador antes de começar a ir na escola, entrou no computador, começou a jogar videogame antes de pegar numa cartilha. Então, essas questões todas que ainda são discutidas, para essa próxima geração, ela vai ser um assunto muito, muito, muito mais leve. A gente vê até, por exemplo, como Radiohead, que lançou seu disco onde as pessoas poderiam comprar o CD pelo valor que queria. Tem várias bandas que crescem e proliferam, por exemplo, Fresno, é uma banda que é daqui do Sul, e que cresceu totalmente no mp3.com, disponibilizando gratuitamente a sua música. Óbvio que hoje está numa gravadora, mas se for ver historicamente, várias bandas proliferaram pela questão de disponibilizar de graça, porque foi assim que eles estão crescendo. Dentro dessa geração nova, que são os digital natives, que são as pessoas que nasceram na mesma época da internet, é muito engraçado que tu pergunta para eles hoje o que eles querem, e muitos falam, eu quero liberdade. Eu quero liberdade. Daí a gente fala, puta, mas liberdade para quê, né? Vocês já podem levar os namorados para dentro de casa. Às vezes, os pais saem de casa para deixar eles passar o final de semana. Tem direito de ir e vir, tem direito à privacidade. Que liberdade mais que vocês querem? E tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, que diz assim, liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. É uma frase que eu acho muito legal, eu acho que representa muito isso. Eles pedem liberdade, eles ainda não sabem de quê.
Mas muitas dessas coisas que barra o jovem na internet, que impede ele de poder acessar o conteúdo que ele quer, de poder fazer com que ele usufrute de determinada informação, é uma das principais barreiras hoje para o desenvolvimento do jovem, principalmente o que se sente incluído. Para o que não está incluído, óbvio que seria a questão da inclusão. Então, eu vou falar rapidinho ainda só algumas coisas então sobre algumas características principais do digital native, que é esse jovem que entrou na internet antes mesmo de aprender a ler e escrever, que é a questão que o pessoal até falou aqui da linguagem não linear, né? Essa gurizada, imagina, antes mesmo dela aprender quando a gente entra no colégio, a gente aprende, né? Vovó viu a uva. A gente aprende isso. Vovó viu a uva. A gente sabe que aquilo é uma frase, começa da esquerda para a direita, tem um ponto final, e é isso que a gente aprende. Essa gurizada, antes de aprender isso, ela aprende a abrir janelas e fazer aquela leitura ali que o Carlos fez do Wikipedia, né? Hiperlink total, vou clicando, vou lendo, vou clicando, vou lendo. Então, quando o cara chega e coloca vovó no Google, já aparece lá, vovó tapa na pantera, vovó emaconhada, vovó não sei o quê. Na hora ele já tira da atenção e vai para a vovó não sei o quê, né? E daí esquece do uva, quando chega lá no uva do Lazier Martins, daí já começa outra coisa. E assim vai. E essa é a maneira que essa gurizada se comunica. E a gente pensa, pô, será que hoje as instituições educacionais elas estão conversando com esse jovem? Eu me lembro que eu era criança, nem tinha internet, a minha mãe já dizia assim, como é que pode, né? Colocam vocês 5 horas numa sala, vocês cheios de hormônios, tudo, vocês ficam sentados numa cadeira durante 5 horas com o professor dando aula para vocês. Eu acho que isso não é certo. Antes mesmo de ter internet. Mas a gente vê a gurizada fica 10 horas sentada na frente do computador, 10 horas jogando videogame. Como é que aí tem alguma questão que tem que ser discutida. E uma das coisas que está sendo mais discutidas hoje no mundo é a questão do aprendizado tangencial. É uma das grandes tendências. A Box, a empresa que eu trabalho, está investindo bastante nessas pesquisas, que é a questão de plataforma de gaming para educação. Entendeu? A gente está fazendo testes agora, em cima com artistas de arte contemporânea, que é uma linguagem super sofisticada, onde a gente está criando games, e a gente faz na mesma escola 2 quintas séries, uma só joga o game, a outra tem a aula normal, falando sobre os artistas, tudo, e no final a gente está agora fazendo as pesquisas para levantamento para ver o quanto a gurizada aprende mais jogando videogame. Quando ela fica lá só jogando, tudo, e óbvio, tem acompanhamento dos professores, os professores tiram dúvidas, estimulam, criam exercícios, tudo, mas é uma aula muito mais atraente. Isso é uma das coisas que mais vai permear o futuro, é a questão do aprendizado tangencial, que é uma das coisas que a gente está conversando bastante. Já estou terminando. Acho que eu já acabou meu tempo, mas vamos lá. Então, uma outra coisa também que é bem forte, e é uma das coisas mais legais que a gente está vendo também, é que para essa gurizada nova, essas questões de privacidade, essas questões de diferença do online para o offline, é uma coisa que não é tão forte como para as outras gerações. É uma geração que já nasce acostumada a estar nesse ambiente. Essa diferença do online e do offline, elas têm como um pensamento totalmente integrado e cada vez mais integrado. Não existe muito essa divisão de onde começa o digital e de onde termina o digital. E a gente vê isso em todas as ferramentas de mobile, geolocks. Tudo isso são coisas que a gente não sabe mais diferenciar onde começa o digital e onde começa o offline. E dentro disso, a gente também está entrando numa outra tendência que é bem grande, que é a era da Internet of Things, que é onde a gente vai ter internet não só nos computadores, não só nos celulares, mas em todas as coisas que a gente vai ter acesso. Todas. Desde o nosso sapato, nossa calça, nossa cerveja que vai estar na geladeira, tudo, e a gente vai conseguir se mover, se locomover e se programar de uma maneira muito mais eficiente. É um dos conceitos mais novos que tem, onde a gente vai conseguir saber que se eu estou tirando uma cerveja da geladeira, hoje, às 2 horas da tarde, eu sei que vai ter... Bom, eu sei que se eu estou indo para casa para tomar uma cerveja, e ele sabe que eu tomo cerveja às 19 horas, já vai estar programado a minha geladeira de começar a gelar minha cerveja, para quando eu chegar em casa ela
já estiver gelada. Economizando energia, enfim, vários fatores assim vão estar todos sintonizados. Outra coisa também extremamente interessante são os geolocks historicals, que é aquela questão assim de... Hoje tem os geolocks, né? Tipo assim, o Foursquare, todas essas coisas. A gente vai ter o histórico de toda a nossa vida em cima dos geolocks. Então, isso vai mudar completamente a maneira com que a gente se relaciona. Por exemplo, se na década de 50 tu conhecia uma menina da sacada, abanava para ela, se ela te abanava, dali vocês casavam, enfim, e tinham filhos e era isso, a gente vai ter os geolocks, que a gente vai estar caminhando na rua e a gente vai descobrir que, em determinado momento, aquela pessoa tem tudo a ver com a gente. A gente vai parar um do lado do outro, vamos ligar o nosso celular, se a gente achar a pessoa bonitinha, claro. E, a partir disso, a gente vai ter o nosso histórico. A gente vai saber que, no dia 15 de outubro de 91, os dois estavam escutando a Rádio Cidade Love Songs. A gente vai saber que, no dia 29 de novembro, os dois estavam passeando no Brick e comeram a mesma torta ali no Maomé, sabe? E daí, bom, vai ter assunto que não vai acabar mais, né? Vamos ficar ali começa... Eles vão ver que eles também estavam no fórum aqui da Liberdade, olhando minha palestra, que os dois taguearam que curtiram. Então, vocês tagueiem que curtiram também, cara. E daí, enfim, daí se taguear o negócio do fórum, vão casar e ser felizes por uns 40, 50 anos no mínimo. Mas, enfim, então tem esse fator que é bem interessante também sobre os geolocks historicals. E terminando só, porque eu sei que eu já passei, essa questão do crowdsourcing e crowdfunding, que é sobre essa questão também da liberdade coletiva, que é uma das coisas mais interessantes que a internet está possibilitando, que não é só a internet individual, que é a internet coletiva, que as pessoas terem poder de acesso, de informação, poder de consumo, a partir do quê? Da união que faz a força mesmo. Assim. Tem um projeto que é muito legal no Rio, o Rio é super contemporâneo em termos desses movimentos, assim, que é o Queremos, que é um lugar, eles querem shows, então as pessoas vão lá, elas gostam da banda The National, que é um show que não ia para o Rio, só ia para São Paulo, porque São Paulo está no circuito. Eles vão lá, vendem cotas, então cada pessoa pode comprar, paga R$200 pelas cotinhas, e deles conseguem trazer o show. Eles trazem o show, as pessoas que deram os R$200, se a bilheteria atingir um número, elas ganham a grana de volta, e vão no show de graça. E ainda podem, se tiver lucro, ainda recebem ainda um profit em cima disso. Isso é muito legal. Hoje a gente vê vários sites como Peixe Urbano, Groupon, que fazem combinações de oferta. Mas no futuro a gente vai ter o quê? O poder da demanda. Quem quer comprar uma cadeira Charles Imes, por exemplo, o que eu quero comprar? Eu quero comprar uma cadeira Charles Imes, eu quero comprar uma roupa X, eu quero comprar um carro assado. Eu vou taguear isso, eu vou clicar no que eu quero comprar e vai unir todas as pessoas no mundo que estão também querendo comprar a mesma coisa. Em vez de nos trazerem uma oferta, a gente vai com uma oferta até a indústria. Esse também é um dos movimentos mais interessantes que tem. E, para finalizar, e também, dentro disso também tem o crowdfunding, que são isso, para colaborar com praças, desenvolvimento social, a partir da colaboração de pessoas com que a internet está possibilitando. A Pepsi tem um projeto muito legal, que é o Refresh Yourself, que é um projeto super premiado, foi falado no TED também desse ano, que é um projeto de crowdfunding. Que é a questão do cyberativismo, que também é uma questão que vai crescer absurdamente. A gente, hoje, até estava lendo um artigo, um hashtag não derruba não derrubou o Sarney, por exemplo. Mas é que, gente, a gente tem que entender que ainda é uma coisa... O cyberativismo é uma coisa que está crescendo. E ela ainda, se a gente for ver o governo o governo, principalmente toda a questão governamental, ela não se comunica ainda, ela não tem ainda uma comunicação digital. Quando ela tiver, só que as gerações que estão vindo, é óbvio que a gente não tem como não ser cada vez mais digital. E quando tudo ficar digital, com certeza, o cyberativismo vai ter um poder muito maior, entende? Por exemplo, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que foram os caras pintadas que derrubaram o Fernando Collor. Seria ingenuidade nossa acreditar que foi isso. Foi um movimento muito maior, foi um movimento da imprensa, um movimento dos caras pintadas, foi um conjunto de movimentos que fez com que a gente tivesse força para derrubar alguém. Não é só um movimento que vai conseguir derrubar um governante.
Agora, no futuro, com o governo tendo uma administração muito mais transparente, muito mais digital, com certeza o cyberativismo vai crescer e vai ter um poder muito maior. Ok? Então, era isso. Eu tinha mais coisas, mas, enfim, não vou poder falar hoje. Mas eu volto aí outro ano. A gente volta aqui no debate. Obrigado, Rony. Já temos aqui algumas perguntas. E nós temos aqui 2 ordens de assunto, né? A questão dos comportamentos e tal, e a questão dos direitos autorais. Tem aqui uma pergunta que veio pelo Twitter, que é mais ou menos o seguinte. Se todo mundo já sabe que a música na internet é copiada e repassada, por que não libera geral? Bom, Por que a lei não reconhece que acabou, que então liberou geral? O que você acha? Bom, primeiro, reconhecer que direito autoral não tem mais nenhum valor ou eficácia na internet, me parece que, por um lado, se tem uma cultura de download, de torrent e de acesso à música sem pagar direitos autorais, por um outro lado, essa é uma situação que foi gerada não só por uma explicação pela lei. Acho que é importante aqui a gente não ficar preso apenas à explicação de que essa é uma situação de lei. Essa é uma situação que é legal, que é econômica, que passa por uma questão de educação, passa por uma questão tecnológica. Me parece que as gravadoras perderam aí uma geração. Perderam uma década, pelo menos. É uma geração que cresceu sem aprender a pagar por música, que entendeu que a música está disponível na internet e, certamente, essa é uma geração que não voltará a consumir música como as gerações anteriores. Agora, me parece que a legislação aqui tem um papel a desempenhar, que é entender essa situação e, por um lado, incentivar que o consumo de música seja um consumo estimulado, tanto reduzindo tributação para que a música possa ser disponibilizada por preços mais acessíveis, como, por outro lado, também, possibilitando que essas pessoas todas que baixam música não sejam piratas ilegais, que é o que acontece hoje em dia, que é uma situação que, no final das contas, banaliza a própria lei, ou seja, banaliza o conceito de ilegal. Quando você dá de presente um CD para uma criança e a criança diz: o que eu faço com isso? Ou você diz para ela: não baixa música da internet, porque isso é ilegal, e todos os coleguinhas baixam, o problema não é apenas um problema do direito autoral em si, é um problema de legitimidade de todas as leis, porque essa geração já cresce imaginando que ser ilegal, cometer algum ilícito, não deve ser nada tão importante assim, já que todo mundo faz, e, ao contrário, é até melhor. Bom, e aí, o que você sugere? E aí, reforma da lei. Porque a coisa é a seguinte, quer dizer, vamos colocar claramente, quer dizer, se você disser o seguinte, olha, a lei não vale, como você está dizendo, escute, é todo mundo pirata e tá bom assim, fica pirateando, todo mundo pirata, CD pirata, música pirata, pronto, acabou e tal. Isso tem, como você falou, o primeiro ponto, que é o seguinte, nós estamos dizendo que a lei não vale. Então, se ela não vale para isso, por que ela vai valer para outras coisas? Certo? Então, você já começa criando um ambiente negativo. Né? Quer dizer, então, por que eu vou respeitar a lei se essa aí não vale? Não é aquela história de você começa com pequenos assassinatos e vai até grandes assassinatos. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, se não tem mais direito autoral, ninguém mais vai viver de música. E nenhum artista vai se sentir incentivado a criar também. Exatamente. Então, não vai precisar, vai ser... ninguém vai viver de música, ninguém vai poder mais viver de música, ninguém vai poder viver de pintura, de escultura, porque você vai poder copiar tudo. Certo? E aí? É um equilíbrio difícil, mas direito autoral existe para incentivar autores a continuar a criar. Ou seja, se dá a proteção para que autores possam se sentir estimulados, incentivados a fazer música, a fazer arte, e para isso serve a lei. Agora, a lei precisa ter um certo equilíbrio entre a proteção de quem cria
e garantir o acesso daqueles que vão consumir, que vão ter acesso a esse tipo de conteúdo. E aí, nesse ponto, me parece que a resposta não é simplesmente abolir os direitos autorais como um todo, porque isso nos leva a uma situação que estamos discutindo. Será que terei incentivos suficientes para criar conteúdo sem nem que seja uma mínima proteção do direito autoral? O problema é, a lei precisa equilibrar. E, no caso brasileiro, uma reforma da lei de direito autoral parece ser algo bastante benéfico, porque, como vimos aqui rapidamente, a nossa lei é uma das leis mais restritivas do mundo, no que dizem respeito justamente a essa outra ponta da conversa, que é o usuário que, vendo que o CD é caro, que o acesso ao conteúdo cultural é dificultoso, ele acaba virando um pirata. Ele acaba caindo, vamos dizer assim, na ilegalidade. Ou seja, muito mais interessante, me parece, do que simplesmente abolir e acabar com o conceito de propriedade intelectual, é analisar um conceito de propriedade intelectual que pense no interesse público e que possa equilibrar esses interesses que estão em jogo, tanto de quem cria, como de quem tem acesso àquilo que foi criado. Esse não é o caso da legislação brasileira hoje. E isso só gera Tem esse alguma cenário. legislação que equilibre isso? Porque é aquela história. Ok, o CD é caro, então eu vou piratear. Mas eu vou dizer, então o automóvel é caro, eu vou roubar um automóvel. E esse é o problema de você ter uma situação em que não se explica apenas pelo fator econômico, se explica também pelo fator jurídico. Não é só o CD que é caro. O CD é caro e, mesmo se eu tiver poder aquisitivo para comprar o CD, o que eu posso fazer com esse CD? Só posso escutar esse CD. Tem alguma legislação que você conheça no mundo Vários exemplos de legislação boa? Sim, várias legislações que são avançadas em vários sentidos. Nesse ponto, você tem, nos Estados Unidos, uma cláusula que é muito interessante, que é do chamado fair use, ou seja, do uso justo, que, com suas críticas, mas pelo menos permite que o juiz, num determinado caso, possa dizer que determinado uso de uma obra não ofende o direito autoral, ou seja, um professor em sala de aula faz uso de um vídeo. Na legislação brasileira, eu não tenho uma permissão para que eu faça esse tipo de uso. Ou até mais grave, acervos que hoje em dia estão se deteriorando, pela lei brasileira, eu não tenho permissão para digitalizar esse acervo. Eu tenho que ir atrás de cada um dos titulares dos direitos autorais. Essa é mais uma hipótese que mostra como a nossa lei realmente estimula comportamentos que levam as pessoas para a ilegalidade. Como ocorre em outras ocasiões, em outros setores da nossa sociedade, são leis extremamente restritivas, detalhistas e cujo resultado é... E não é uma lei muito velha, é uma lei de 98, na verdade. Exatamente. Bom, em outras palavras, e com isso a gente respondeu também a pergunta da Stephanie e Paola, que também perguntava sobre se tem uma solução para os downloads ilegais, de quais seria essa, você já comentou aqui. Porque isso tem a ver, nós comentamos ontem, tem a ver com jornalismo, né? Tem a ver com jornalismo. Se todos os conteúdos estão abertos, então para que vai ter jornal? Se todo mundo pode pegar, né? Por que você vai produzir um jornal? Rony, tem aqui uma questão, que é da Amanda Barros. Ela diz o seguinte, o jornalista americano, o Gay Talese, ele disse uma vez, numa entrevista, dizendo o seguinte, a geração Y é superficial. Ela não observa o mundo real, ela vê o mundo através da internet. Você concorda com isso? Não concordo. Eu acho que ele deve estar vendo o mundo... Como é que é o nome do jornalista? Gay Talese. O Gay Talese, que é deve um importante jornalista americano. Que deve estar vendo o mundo só em cima de uma ótica também, entendeu? Ele está sendo tão radical quanto ele retrata essa gurizada que está vendo, que ele diz que vê o mundo só pelo mundo digital. Não é, eu acho que é uma gurizada que não é superficial, eles têm um poder de pesquisa absurdo, um dos grandes conflitos que eles têm, hierárquico, principalmente dentro das corporações, dentro das empresas, é o poder que eles têm de pesquisa, que é muito mais rápido e eficiente do que uma pessoa de uma outra geração. E eles não são superficiais, não. Acho que isso é uma visão de quem está enxergando só do outro lado. Acho que os jovens de hoje têm capacidade de compreensão de mundo, de universo, enfim, de troca, de colaboração, muito mais do que... A tese é que fica muito
Quer dizer, vai pegando uma coisa aqui, outra coisa ali, e acaba não aprofundando em nada. Não é verdade. Eu tenho um caso, por exemplo, eu tenho um irmão que tem 15 anos, e a gente chega a falar sobre religião no almoço, ele fica quieto um dia, depois de 3 dias ele vem e parece que ele fez teologia aqui na PUC. Sabe tudo, fala tudo, entende tudo. É óbvio que daí um dia depois ele vem e te traz a história do tu sabia que em Nova York estão criando gato dentro de garrafa, os bonsai cat. Eu falo, Ian, isso é mentira, isso é óbvio que não é verdade. Existe uma confusão entre o que é real e o que não é real. Isso existe, existe um pouco. Mas, em termos de profundidade, eles têm uma capacidade super grande de se interagir sobre um assunto e aprofundar determinado assunto. Uma questão, Carlos Afonso, que não é jurídica e política ao mesmo tempo, que é, pegando no comentário do Rony, que você falava do ativismo na internet, o ativismo dos cidadãos, etc. Você acha, é uma pergunta aqui que veio pelo Twitter, que hoje, né, como é que nós temos a representação política? Né? Tem a mediação dos partidos, do Congresso, do Parlamento, dos deputados eleitos, dos governantes eleitos, etc. Então, tem a população, os programas são apresentados, você vota, tem essa mediação no exercício do poder. Com as oportunidades que o Rony estava comentando, a pergunta é, vocês acham que vai ser possível que os cidadãos tomem as suas decisões, decidam questões políticas e governamentais diretamente, sem a mediação das instituições políticas e dos políticos? Salemberg, acho que essa é uma pergunta que conecta diretamente com o que o Rony estava falando sobre superficialidade da internet. Acho que justamente o contrário. Se, por um lado, a internet possibilita esse acesso, essa diversidade de conteúdos que é absolutamente inédita, se a gente pensar no caso da cultura, primeira vez em que alguém entrou num site para download de música, tipo torrent, e vê aquela quantidade de músicas ali, aquele acervo fantástico, e pensou, nenhuma loja de CD vai ter esse acervo. Da mesma forma, pensando na questão entre o online e o offline, que é uma diferença que para a gente ainda faz algum sentido, para a molecada da geração Y faz cada vez menos sentido, esse é um pessoal que está na internet 24 horas por dia, e que a internet faz parte do dia a dia da pessoa. Não é uma discussão sobre a internet ser superficial, embora muito se discuta do eventual culto do amador, né, de que a internet seria algo ruim. Então, você é músico de internet, você é artista de internet, como uma categoria abaixo de qualidade inferior. Me parece que é o contrário. A gente tem que romper um pouco essa situação, e aí trazendo a questão para o jogo político, pensar que, na verdade, a internet nos possibilita o diálogo, uma conversa, exposição a conteúdos que nós não teríamos dentro das nossas redes de contato físicas do dia a dia, rotineiras. Rompendo essa ideia de que o que está na internet é superficial, é fugaz, o que é um problema, enfim, como a internet disse que a internet não esquece, mas é o problema de saber onde ela guarda esse conteúdo, mas isso é uma outra questão lateral. Só estou pensando agora aqui numa discussão sobre como isso leva para a situação da política, em perceber como o usuário ele está mais próximo daquele que decide. Como o usuário de internet, ele não só, através de Twitter, de redes sociais, sabe o dia a dia daquele que ele elegeu, do deputado, do senador, e pode acompanhar pelo Twitter, como pode sugerir, eventualmente, pautas, participar e discutir, e, como processos esses que falamos, participar ativamente da efetiva redação de uma lei. Só para dar um exemplo, na questão do Marco Civil da internet, a redação que nós propusemos de início para o artigo sobre responsabilidade de provedores dizia o seguinte: se você se sentir incomodado, se você sofrer um dano por algo que foi publicado na internet, você notifica esse provedor, o provedor notifica quem criou o conteúdo, e aquele conteúdo pode ser retirado do site da internet. Houve uma gritaria tremenda na comunidade do Marco Civil, nas pessoas que discutiam, porque elas diziam, isso vai ferir a liberdade de expressão. Eu vou ter conteúdos que vão sair da internet sem ordem judicial. Nós queremos um juiz que peça para aquele conteúdo sair. Isso vai contra a liberdade de imprensa, isso vai contra a liberdade de expressão. Esse foi um comentário
feito por diversas associações de empresas, por escritórios de advocacia e por usuários que são pessoas físicas, que estão conectados à internet e que entenderam que aquela era uma questão que afetava a eles mesmos. Então, que eles precisavam se pronunciar, precisavam se manifestar. E acho que esse é o poder que a internet tem de aproximar os indivíduos da política. A internet pode ser alienante, como qualquer meio de informação, de conhecimento e também de entretenimento, pode gerar uma eventual alienação. Mas, ao contrário, se percebemos a experiência brasileira, parece que a internet tem um potencial de inclusão da pessoa no debate político que é absolutamente fantástico e que isso deve ser explorado. Rony, quer comentar alguma coisa disso? O outro assunto que é, a propósito disso que você falou, de conteúdos ofensivos, é algo que aconteceu recentemente, na última eleição presidencial. Surgiram sites que se dedicavam a publicar, a veicular conteúdos ofensivos, ataques bem desqualificados, xingando as pessoas e tal, e sites e e-mails não identificados. Né? Quer dizer, pessoas que não se sabia, enfim, não era um site assim conhecido, instalado e tal, não sei o quê, sites, digamos, anônimos, piratas, e que se dedicavam a atacar pessoas e especialmente atacar jornalistas. Né? Como é que faz nisso? Bom, a questão é complexa. De um lado, você tem os anônimos, ou o anônimo, que é uma entidade, talvez uma das maiores celebridades da internet, é justamente o anônimo. É aquele que mais fala, que mais se expressa, talvez seja uma das pessoas mais conhecidas da internet, é aquela que você justamente não conhece. Mas, pela questão dos ataques das eleições passadas, a gente tem um detalhe curioso que, por um lado, a lei eleitoral foi mudada justamente para possibilitar que a internet fosse utilizada nas campanhas de forma mais efetiva. Me parece que a experiência brasileira com a internet avançou, mas, por um outro lado, fico um pouco receoso, porque tenho certeza que alguns deputados, alguns senadores e jornalistas que trabalharam na eleição se sentiram incomodados com os ataques que foram feitos através de e-mails, através de sites. Bom, a boa notícia é saber que aquilo que é colocado na internet, aquilo que é inserido na internet, em termos tecnológicos, é possível se ter acesso, é possível se identificar pelo menos o IP da máquina em que aquele conteúdo foi colocado, e se medidas criminais forem tomadas, é possível, com a cooperação do provedor, que eventualmente se possa chegar à autoria de um eventual ilícito. Agora, por outro lado, e aí saindo da discussão técnica e jurídica, é importante perceber que a linguagem da internet é outra. E isso se percebe no momento em que você cria um blog ou um site que permite comentários. Os comentários vêm de todos os lados. E aí, jornais que possibilitam comentários de suas matérias, hoje em dia conheço muita gente que acessa o jornal para ler os comentários, porque sabe que os comentários vão vir de todos os cantos, e discutindo sempre questões ligadas à política e religião, quando, na verdade, a notícia é sobre qualquer coisa que não seja sobre política e religião, mas gera uma situação interessante em que a internet, por justamente oferecer essa possibilidade de comunicação, traz o que há de mais íntimo na pessoa para comunicar. Você já olhou esses comentários? Tem muito lixo. Né? Aliás, a maior parte é lixo, não é? Não? Então, tem. Você não tem a menor dúvida. Agora, tem... Basta ver. Você pega lá o site, vê lá. E, sobretudo, se você olhar os comentários que o site não publica. Essa é a parte mais Essa é a parte mais interessante. O que chega lá que não é publicado. Quando eu fico vendo esses comentários, eu fico imaginando alguém tinha que criar um projeto de liberação dos comentários excluídos das páginas dos jornais, que devem ser os melhores comentários, né? Aqueles que realmente importam. Mas, se é verdade que tem muita besteira sendo dita em comentário de jornal ou comentário de blog, por outro lado, esses comentários servem para você medir a temperatura do debate, para você medir determinados públicos de um site, e acho que esse é um ponto importante até mesmo para marcas, para quando se usa Twitter e redes sociais, para saber o que se diz, e aí não só do político, mas também da empresa. Eu, por exemplo, não concordo que tem muito lixo. Entendeu? Acho que é a mesma coisa. Tu vai na livraria Cultura ou vai em qualquer livraria, tu pode chegar lá e dizer, aqui é cheio de lixo. Tem muito lixo. A biografia do Justin Bieber, um guri de 16 anos, é lixo. E está do lado... Ô, Rony, desculpa, mas qual das duas
Não. Isso tem mais de umas uma. 4 biografias Não, do Justin Bieber. não é assim, não. É verdade, Não, a questão é a questão de... Deixa eu terminar. Não estou falando disso. Se eu falar, Deixa eu por terminar. exemplo, Deixa eu você terminar. pode Eu tenho que achar- terminar. Diga, termina. Posso terminar? Obrigado. Valeu, pessoal. A questão como tu navega os sites que tu procura, é uma questão de navegação. Tem lixo, mas se tu for na qualquer livraria, tem muito lixo, tem muito livro de autoajuda, tem muito biografia de fenômeno pop midiático. É assim, entendeu? Tem lixo? Tem, mas depende muito da maneira com que tu navega. É que tem conceitos diferentes de lixo. Entendeu? Quando você fala que Justin Bieber é um lixo, outro pode dizer o seguinte, tal poeta é um lixo também, quer dizer, é a cabeça de cada um, entende? Quando eu falo lixo, lixo, é lixo mesmo, é coisa ofensiva, de baixa moral, de baixa qualidade, Não, mal pode escrito, ter talvez coisas mais sem- explícitas, eu acho, sem filtro. Isso eu acho que... Isso pode quer ter. dizer, uma coisa é você dizer Bom, o mas seguinte, aí a banca de revista tem lixo, o nosso você dizer mundo o a gente seguinte, vive no meio olha, do o lixo. discurso do fulano de tal é um lixo. Normal, entendeu? O discurso do deputado fulano de tal é um lixo. Foi uma porcaria, tudo bem. Agora, você dizer o seguinte, você publica lá um discurso, você vai lá, esse sujeito é um canalha, é uma prostituta, é uma vagabunda e tal. Bom, a gente vive num mundo que, para algumas pessoas, um prostíbulo é um lixo, que não sei o que é um lixo. Tá. Não é? E aí tu vai lá se tu quer. Bom, É outra a mesma questão, coisa na internet. Tu vai lá e acessa esse tipo de conteúdo se tu quer. Se tu quer, tu não acessa. a última questão, para os dois, quem quiser responder, um autor, um intelectual, um escritor, um músico e tal, não sei o quê. A única forma dele ser remunerado é por meio do pagamento de direito autoral ou haveria outra possibilidade de fazer isso? Bom, pensando aqui em modelos de negócio para a internet. Isso. Quando se fala em pagamento de direito autoral, você imagina que essa música tocou numa rádio, teve uma execução pública, que o ECAD arrecadou e distribuiu os direitos para esse autor. Acho que é importante pensar aqui que a internet possibilita vários modelos de negócio diferentes com relação, e aí não só à música, mas a conteúdos culturais como um todo. E aí você parte para situações em que muito se diz, o artista hoje em dia, especialmente um músico, só ganha dinheiro com o show. Será que isso é verdade? Ou será que existem cenas que são construídas em cima disso? Um dos exemplos sempre muito citados é o exemplo do Tecnobrega do Belém do Pará, em que, se você for a Belém, Tecnobrega, sem dúvida, é um dos maiores ritmos, se não for o ritmo popular, com as chamadas festas de aparelhagem, em que interessante que os CDs são distribuídos para os camelôs como se fosse uma propaganda do artista. Ou seja, o próprio artista, ou um eventual empresário, festeiro, acaba distribuindo os CDs para os camelôs e o artista se remunera com o preço do ingresso da festa na qual ele toca ou através do CD que é vendido como gravação daquela festa que a pessoa foi participar. Porque tem uma questão interessante aqui, especialmente pensando em música, que é a música como experiência. Ou seja, a música sempre tornou para a vida das pessoas um momento de experiência, de alcançar algo que, naquele momento, te diz, comunica alguma coisa. O que a cena do Tecnobrega de Belém faz é justamente tirar a questão do pagamento de direitos autorais do CD e transformar isso na gravação do CD da festa como uma forma da pessoa ter acesso não só à música, mas à música que ela ouviu naquele momento específico. Por outro lado, na internet, o Rony citou o exemplo do Radiohead, que disponibilizou o CD dizendo para os seus clientes é complicado, seus usuários, os fãs, paguem quanto vocês quiserem para esse CD. E, pensando além em tecnologia, no caso da música, é bom sempre ligar música com game, e ligando música com chamados games musicais, como Rock Band e Guitar Hero. Vale lembrar que o Aerosmith conseguiu ter um faturamento muito mais expressivo com a versão dessa banda de um jogo musical do que com qualquer CD que eles fizeram ao longo de sua carreira. Ou seja, ainda tem uma outra fronteira aí que é muito impulsionada pela internet, que é o casamento,
fazendo toda a parte de convergência de mídias, ligando internet com videogame, com televisão, com rádio, e aí a gente expande nosso assunto para outras discussões, sempre com esse fator de experimentação, que talvez, enfim, citando aqui Justin Bieber, que talvez seja o teórico mais comentado desse nosso painel, né, nunca diga nunca. Nunca se sabe quais são as novas experimentações que vão surgir por aí. Algum comentário? Algum comentário final? Alguma outra coisa? Não, eu só acho que a gente tem que ter, assim como tem liberdade de imprensa, eu acho que tem que ter também que é um movimento que está sendo defendido bem forte, a questão da liberdade à internet mesmo, assim, que é uma questão que eu acho que a gente não pode também pensar. A internet é um mundo novo, é um mundo que está se descobrindo. Eu acho que a gente só também não pode pensar de uma maneira tão racional assim de querer transformar um negócio online, um negócio digital, numa coisa offline, entendeu? Querer que as mesmas leis, as mesmas regras, as mesmas posturas sejam adotadas a esse universo tão novo, porque dentro desse universo, com certeza, transgressões vão acontecer e dentro dessas transgressões, evoluções. Eu reforço, a internet não tem, a maioria do conteúdo da internet não é só lixo, tem muita coisa incrível, muito conteúdo maravilhoso, pessoas estão descobrindo o mundo, estão evoluindo, estão aprendendo, e eu digo isso porque eu me sinto responsável até dentro de uma universidade falar, entrem na internet e descubram um mundo incrível lá, com sabedoria, navegando, com certeza vocês vão chegar longe descobrindo o que a maioria... Descobrindo não, navegando dentro desse conteúdo, que tem muito conteúdo e muita coisa boa lá. Rony Rodrigues, Carlos Afonso Pereira de Souza, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a todos aqui pela participação e pelas perguntas, e até uma próxima oportunidade. Até mais.